Boa noite, então, vou começar a gravar aqui, né, no meu outro celular, para disponibilizar no YouTube. Na verdade, a minha ideia, como eu vinha falando, era de fazer direto esse workshop gratuito no YouTube, mas o YouTube disponibiliza lives apenas para quem tem a partir de 50 seguidores. E eu tenho mais de 2.000 seguidores aqui no Instagram, mas o meu YouTube tem 40 seguidores. Então, quem ainda não me segue, quem é meu seguidor aqui no Instagram, quem ainda não me segue lá, pelo visto é muita gente, quem ainda não me segue lá no YouTube, então sigam, por favor, né? Eu vou colocar depois aqui o meu arroba no YouTube, mas assim, é arroba energiasviviane, tudo junto, arroba energiasviviane 8, e o 8 é o 8 numeral, tudo junto. Então, o meu canal no YouTube é arroba energiasviviane 8, tá? Tudo junto. Então, a minha proposta era fazer essa live, esse workshop gratuito na semana passada, no dia 11, na terça-feira da semana passada. Só que, infelizmente, né, o meu pai veio a falecer no sábado, na véspera do Dia dos Pais. Então, eu realmente não tinha condições assim de fazer esse workshop, né, naquele dia. Então, eu adiei para hoje para que eu pudesse conversar com vocês aqui. E para começar a falar sobre o dinheiro não é o problema, mas o receber é, né? E esse aprendizado eu comecei a ter a partir do momento em que eu comecei a estudar, a me aprofundar no Access Consciousness. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer algumas limpezas energéticas simples, né? Mas que são muito boas, muito úteis para a gente fazer no nosso dia a dia. O Access ele nos fala, por exemplo, que os nossos pontos de vista criam a nossa realidade. Então, né, tem uma ferramenta, deixa eu montar aqui um pouquinho, eu estou tentando achar uma posição para esse outro celular aqui, que vai gravar, que vai botar no YouTube, para ficar um pouquinho melhor, tá? Tem uma ferramenta que é um interessante ponto de vista. Então eu convido vocês para que a gente faça essa ferramenta do interessante ponto de vista em relação ao dinheiro, uma das formas da gente começar, tá? Então, como é que é a ferramenta? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Essa seria a ferramenta. E nós vamos repetir essa ferramenta 5 vezes. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Vocês podem fazer essa ferramenta várias vezes, inclusive no Access eles recomendam que a gente faça 30 vezes uma ferramenta, um processo verbal que nem se chama, né? Essa ferramenta energética, 30 vezes durante 30 dias. Então, se vocês quiserem repetir esse interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro, 30 vezes, durante 30 dias ininterruptos, certamente tu vai sentir na tua vida mudanças. E eu quero convidar vocês também para fazer uma limpeza, né, que a gente usa o chamado enunciado aclarador do Access, que se tu não conhece o enunciado aclarador do Access ainda, eu te convido também a fazer uma classe de barras de Access. A classe de barras de Access ela é uma introdução no Access, né? Uma introdução nas ferramentas do Access, em processos verbais do Access Consciousness. É uma introdução muito importante, é uma técnica muito boa para que a gente possa limpar, né? Mudar, desconstruir coisas que a gente vem trazendo, carregando no nosso dia a dia até de muitas vidas. Então, tudo o que eu pensei, todos os pontos de vista que eu tenho sobre o receber, eu destruo e descrio agora vezes um deusilhão. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns.
Se tu não queres falar, se tu não conhece o enunciado aclarador, se tu queres fazer uma coisa mais simples, tem uma forma da gente fazer de uma forma simples que é todos os pontos de vista que eu tenho sobre o receber, eu destruo e descrio agora. Cancela, cancela, cancela. Tá? Destruir e descriar é justamente isso. É tudo que a gente já criou através desse ponto de vista, através dessas coisas que eu, né, vou criando, do que eu tenho dentro da minha mente lógica, né? Todas as realidades que eu vou criando, quando eu destruo e descrio, é para isso parar de existir. Só que esse é um exercício, então a gente tem que ir repetindo isso várias e várias e várias vezes, tá? Destruo e descrio. Todos os pontos de vista que eu tenho sobre dinheiro, eu destruo e descrio agora, vezes um deusilhão. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 100, cultos, garotos, povoados, criações, bases e além. Eu adoro, inclusive, essa palavra deusilhão, acho maravilhosa. Que deusilhão é, né? O que é Deus, né? Deus é o infinito, Deus é algo, é uma energia criadora maravilhosa. Então, vezes um deusilhão é vezes infinito, tá? E como eu estava falando para vocês, então esse workshop gratuito, essa aula gratuita, ela vai falar sobre o receber, né? E eu não posso deixar de falar para vocês sobre esse momento que eu estou passando. Eu já fiz alguns vídeos pequenos ali e ainda vou falar sobre isso. Eu fiz uma live com a Juliana Inhan, né, na semana passada, na quinta-feira, sobre luto, né? Que são coisas que a gente tem que olhar, né? A gente não pode falar na vida sem que a gente fale desses momentos em que a morte bateu na nossa porta. E muitas vezes a gente está carregando esse campo de morte, está nesse campo de morte, está carregando essa dor, essa dificuldade com a gente faz muito tempo, e isso está nos impedindo de viver efetivamente. A gente acaba sobrevivendo porque a gente não lidou com essa dor, não lidou com esse luto, né? Eu comentei até na live que a gente fez, eu e a Ju, sobre luto, que eu fui realmente tomar consciência e entrar em contato com o luto da morte da minha avó paterna ano passado, através de um exercício sistêmico que foi feito durante uma aula da mentoria. O que é o sistêmico, né? São exercícios em cima da constelação familiar, tá? Então, assim, tem lutos que a gente arrasta pela vida, dores que a gente arrasta pela vida. E aí você vai dizer, tá bom, eu tô vivendo um momento de luto pela morte do meu pai. Isso é luto. Sim, isso é um luto. E a própria Juliana me trouxe essa consciência, né? Até quando a gente estava conversando ontem, já tinha me falado algo sobre o assunto, né? Me trouxe essa consciência efetivamente, que, por exemplo, no meu caso, como já existia um afastamento, um distanciamento, né, do meu pai em relação a mim, né, já de muitos anos, mesmo ele estando ainda saudável, né, ainda com o corpo físico saudável, ainda vivo, eu já estava em processo de luto. Só que era um luto que eu não tinha consciência. E aí, esse tipo de coisa que a gente está no processo e não tem consciência, a vida começa a se manifestar, as coisas se manifestam na vida. Então, é a situação financeira que trava, que dá problema, a gente começa a se endividar, a se enrolar. São situações na vida afetiva que dão problema, pessoas que a gente atrai que de repente geram situações de abandono, de N dificuldades, situações profissionais, uma série de coisas que podem se manifestar a partir desse luto não vivido. O nosso receber fica prejudicado, né? Porque nós estamos no campo de morte, nós estamos na dor. E essa dor não processada, ela vai trazer problemas. Pode trazer problemas como, por exemplo, depressão, ansiedade.
Problemas físicos, eu já tive uma vez uma gastrite nervosa por questões emocionais. Então, seríssima, uma gastrite seríssima. Fiquei muito doente. E não era a famosinha bactériazinha lá da H. pylori. Não era. Porque eu fiz o exame e detectou-se que não era. Essas coisas que a gente vai engolindo, né? Esses sapos que a gente vai engolindo, essas dores que a gente vai botando para baixo do tapete, né? Tudo isso vai ser uma pedra no caminho. Só que o problema não é nem ser uma pedra, porque daqui a pouco aquela pedra é mais outra pedra, é mais outra pedra. Quando vê, a gente tem uma cordilheira dos Andes na nossa frente, né? Ou então a gente começa a carregar essa mochila cheia, né? Cada vez mais, e cada vez mais pesada, e cada vez mais pesada. E aí a gente não caminha direito, ou a gente estaciona, a gente cansa, né? A gente não vive. Então, dores precisam ser vistas, encaradas e processadas. E nessa situação da gente processar, olhar, vem o autoconhecimento, vem o processo terapêutico. E o processo terapêutico a gente não precisa necessariamente viver dentro de um consultório médico, né? Existe a terapia convencional, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: eu comecei a fazer terapia, psicoterapia, eu tinha por volta de 23, 24 anos, tá? Fiz vários anos de psicoterapia com uma psicoterapeuta, mas eu sempre gostei de ir para um lado holístico. Na época eu fiz, inclusive, terapias de vidas passadas, regressão a vidas passadas. Uma coisa que me levou a essa primeira terapeuta foi saber que ela fazia esse tipo de terapia, né? Que era regressão a vidas passadas. Alguns terapeutas fazem até o útero materno, né? Mas eu queria ir além, porque eu tinha, né? Eu tinha umas questões de já frequentar e tal, o espiritismo, etc., acreditar em vidas passadas. Então, para mim, não era só ali, até o útero, né? Eu queria ver a origem da coisa. E aí eu fui, então, nessa terapeuta e fiz a psicoterapia e nós fizemos essas sessões de regressão a vidas passadas. Descobri muitas coisas, foi bem interessante. Para mim, foi. É uma coisa que eu digo para vocês, não façam por curiosidade, tá? Não façam por curiosidade. Façam terapias, essas terapias, façam porque vocês estão participando de um processo terapêutico, e foi o que eu fiz. Passei alguns anos com essa terapeuta, chegou um momento que achei que chegou num limite ali, fui para uma outra terapeuta depois. Eu tive 3 ou 4 terapeutas ao longo da minha trajetória. Me ajudaram em vários processos? Me ajudaram. Mas, em 2023, quando eu entrei para o Axis, isso eu já era reikiana e o reiki sempre me acompanhou. O reiki é uma energia de cura incrível, sabe? E é uma energia que a gente pode passar à distância, né? É uma filosofia de vida muito interessante, uma filosofia muito interessante mesmo. E o reiki faz parte da minha vida, tá comigo, né? Tá tão comigo que às vezes eu acabo até esquecendo de falar nele. Mas o reiki, eu sou reikiana desde os 19, 20 anos, faz muito tempo, eu tenho 50, né? Então, devo ser reikiana há uns 30 anos. É uma terapia, né? Energética importantíssima, pratico, faço e recomendo. Só que o Access, quando eu fiz o primeiro curso de Access, de barras de Access em 2023, ele me trouxe uma visão muito diferente, consciências muito diferentes, muito profundas. E a partir do Access, eu comecei a entender uma série de coisas. A partir do Access, eu cada vez mais comecei a me responsabilizar e a amadurecer mais, a me tornar mais adulta, mais consciente, num processo muito rápido de consciência. Então, eu posso dizer para vocês que o Access foi um plus na minha vida, e é um plus na minha vida, muito importante.
A partir do momento em que eu entrei, que eu fiz o meu primeiro curso de barras de Access, que eu comecei a praticar isso, a minha vida foi mudando num nível que de início nem enxergava assim. Porque o Access ele vai em camadas muito profundas sem a gente precisar necessariamente entender e saber e nomear. É isso, é aquilo, não é? Só que as consciências vêm, né? E o Access ensina muitas coisas, e dentre elas, que a pergunta é a chave do sucesso de tudo. A pergunta é o que vai nos empoderar. E não a conclusão, né? Não a conclusão. E aí a gente começa a trabalhar nessa coisa, né? Da pergunta, e se abrir. A pergunta abre consciência, a pergunta nos abre para o universo. E aí vamos nos aprofundando, né? Eu fiz 2 cursos, só em 2023, eu fiz 2 cursos de barras de Access e fiz o curso de Facelift Energético de Access. Um curso melhor que o outro. Facelift é um curso excelente também, Facelift Energético de Access eu recomendo que se faça. É um curso incrível. E o Facelift, ele fez em mim uma coisa que a terapia não fez. Que foi eu me encarar, eu me olhar e eu me ver de uma forma de maior aceitação, sabe? Se olhar no espelho por completo, se olhar no olho, que eu não conseguia fazer isso, através do Facelift eu comecei a fazer. Eu fiz em 2024 o fundamento do Access. E no fundamento do Access são 4 dias de imersão onde a gente mergulha no universo das ferramentas do Access. E fala o fundamento porque nós vivemos em cima de coisas, nós nos fundamentamos em cima de alicerces, de estruturas que balizam a nossa vida. Só que isso muitas vezes está lá carcomido, nos arrastando para uma vida que não é a vida que a gente veio aqui para viver. E a gente precisa o quê? Se desfundamentar, sacudir, limpar, reorganizar, refazer essas bases, né? Então a gente tem bases, tanto que até no enunciado aclarador, né? Fala, né? Do certo, errado, bom e mal, pode, todos assim, cultos, garotos, povo, as criações, bases e aléns. As bases, né? Que a gente tem para viver a nossa vida. Isso precisa ser mexido. E dentro dessa descoberta, dessas coisas que eu estou indo e fazendo aqui e ali, e constelação familiar, e mais, né, imersão, e outro fundamento, indo, uma das, assim, o Access trouxe o quê? Que, isso já lá desde as barras de Access, tá? 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Pensamentos, sentimentos e emoções a gente compartilha com as outras pessoas. 98%. Então, quantas vezes a gente está sentindo, vivendo coisas que não são nossas, que a gente assumiu para nós, que a gente puxou para nós, que a gente captou, que nós estamos conscientes daquilo, mas não é nosso. Quantas coisas. E aí a gente precisa estar o quê? Consciente disso. E para estar consciente disso, a gente precisa estar no autoconhecimento. Saber lá as ferramentinhas. Usar isso no nosso dia a dia. O Access nos fala o quê? Né? Que nós estamos lá, né? No pensamento, sentimento e emoção. O pensamento, sentimento e emoção seria uma coisa muito do mundo, muito humana, digamos assim, né? E se a gente fica nessa rodinha de hamster do pensamento, sentimento e emoção, a gente vive uma vida mais ou menos, né? Quando a gente é convidado para o perceber, saber, ser e receber, a nossa vida pode dar um boom. Só que a gente não é ensinado.
A gente é ensinado a estar no mundo do pensamento, sentimento e emoção. O que é o pensamento? O que passa na nossa cabeça, que a gente acha que é nosso e muitas vezes não é, né? Que a gente está percebendo dos outros, que a gente está captando dos outros. O pensamento é baseado muito, a nossa mente lógica, ela é baseada em experiências que a gente já viveu, ou que a gente viu outras pessoas viverem, né? Seja dos nossos antepassados, sejam de pessoas à nossa volta, sejam as nossas próprias vivências. E aí, a partir disso, isso fica lá registrado. Quando as situações acontecem, se a gente for pura e simplesmente pela mente lógica, a gente vai agir a partir desse arquivinho, né? E a gente vai em cima do pensamento, sentimento e emoção. Isso limita. Se a gente está só no pensamento, sentimento e emoção, nós estamos limitados. Para a gente entrar no ilimitado, para a gente entrar no infinitas possibilidades, para a gente ampliar o nosso escopo, o nosso espaço, o nosso mundo, para a gente ampliar as coisas, a gente precisa exercitar o perceber, saber, ser e receber. E essa palavrinha receber, que deveria ser algo muito simples e fácil, não é. Infelizmente, não é. A gente foi criado num mundo em que o receber das coisas, da vida de todo mundo, é feio, é errado, é difícil, né? Eu já falei em outros momentos e repito aqui porque é importante a gente ver isso. Se a gente pega um texto bíblico e diz: pedes e receberás. Não é assim? Pede e receberás. Pedis e recebereis. Tem alguma coisa no meio disso aqui? Não é pedir e receber? Só que dentro da nossa realidade, da nossa 3D, das dificuldades humanas, entre o pedir e receber, a gente coloca tanta coisa que não chega. A gente pede, só que dentro da gente, lá no pedir, está carregado já de tanto ponto de vista, de tanta dificuldade, da emoção, entende? Carregado daquela emoção, inclusive, do que não vai dar certo já. Quantas vezes a gente pede uma coisa já com a dúvida? Quantas vezes a gente pede duvidando? Ah, eu vou pedir para ganhar na Mega Sena. Ah, Deus, me manda na Mega Sena. Mas lá dentro ele diz assim: ah, mas capaz que eu vou ganhar na Mega Sena, gente. Ah, da onde? Vou ganhar na Mega Sena o quê? Imagina. Uma chance em não sei quantos milhões. Lá, vou eu ganhar. Mas da boca para fora a gente diz: não, porque eu ganho, porque alguém tem que ganhar, porque se fosse eu, porque isso, porque aquilo. Quanto ponto de vista está em cima desse pedido, né? Ah, eu quero ser rica. Eu quero ser rica, milionária, eu quero ter um casarão, eu quero viajar pelo mundo. Mas quanto ponto de vista está em cima disso? Ah, mas quem é milionário ficou milionário porque passou a perna em todo mundo. Quem é milionário porque é sem vergonha. Quem é milionário, é estelionatário, no mínimo. Estelionatário, traficante de drogas, traficante de armas, no mínimo. Ah, o milionário é arrogante. Ah, a milionária é solitária, né? Quantas vezes também a gente tem esse pensamento, né? Essa coisa, esse ponto de vista, que o rico milionário vai ficar sozinho. Só é cercado de pessoas que querem se aproveitar, que querem passar a perna, que querem sugar. E tudo que isso é, e tudo que isso traz à tona, vezes um deusilhão. Vamos destruir e descriar? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pouco, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Quantos pontos de vista? Quantos pontos de vista tu tens, eu tenho, sobre ser rico, rica, milionária?
O quanto a gente acha que para ser rico, milionário, para ter dinheiro, para ter facilidade com dinheiro, a gente tem que abrir mão de outras tantas coisas na vida. Ontem eu estava contando uma história que ouvi falar na família, que o meu avô, pai do meu pai, foi passado para trás por um primo e perdeu terras. Isso está lá no meu DNA, isso está lá no meu inconsciente, no que eu trouxe de histórias pregressas da minha família. Então, inconscientemente, eu vou pensar o quê? Se eu for rica, eu vou ser passada para trás. Eu não posso ser rica, porque se eu for rica, eu vou atrair oportunistas e vou ser passada para trás e vou ficar mal. Então, é melhor eu não ser rica. Isso não é consciente, não é um processo consciente, é um processo inconsciente, mas está lá gravado. Então, por que da importância dessa ferramenta do interessante ponto de vista? Porque é ponto de vista que eu não preciso necessariamente ter consciência do que é. Eu simplesmente preciso limpar os pontos de vista que estão me atrapalhando de eu alcançar o que eu quero. De eu receber dinheiro, de eu ser rica, de eu ser milionária. Entendeu? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Qual é o ponto de vista? Vários. Não preciso nominar. Mas interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Obviamente que quando eu tenho consciência, na hora vem uma consciência, eu já tenho a consciência e consigo limpar aquele ponto de vista na hora. Né? Mas é isso. Né? E o receber também... agora, é tanto um monte de notificação de grupo de Telegram, de grupo de WhatsApp, tudo aparecendo aqui, tá? Então, esses pontos de vista a gente tem. Então, tu pede, é isso que eu tava falando, assim, ó, entre o pedir e o receber, tem muito ponto de vista, tem muita coisa, né? Aí, assim, eu vou pedir, eu tenho muita vontade, eu quero ter um carro X, eu quero ter uma casa grande, eu vou pedir. Eu escolho, eu desejo ter. Mas eu realmente escolho isso? Ou isso está lá dentro de um pensamento, de um ponto de vista de que eu não mereço isso? Ou que para ter isto eu tenho que merecer? Para chegar aqui no receber, eu tenho que merecer. Porque foi isso que eu aprendi lá na minha religião, foi isso que eu aprendi na minha família. Né? A questão religiosa pega muito nessas horas, né? Então, assim, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa grande, com um jardim e tal, e um carro legal, e poder viajar, e poder isso, e poder aquilo. Mas aqui, eu tô no meu íntimo, eu penso assim, mas eu mereço isso? Mas eu nem mereço isso. Eu sou uma pessoa boa o suficiente, eu sou uma pessoa amorosa o suficiente, eu faço o suficiente pelos outros, isso só pensando nessa vida. Mas e em relação às vidas anteriores? Que na minha alma tá lá essa carga toda de coisas que eu porventura fiz e que olha, gente, se a gente tá aqui nesse mundinho, ninguém aqui foi santo, ninguém que tá aqui foi santo, né? Fez tudo direitinho e só tá aqui para ajudar os outros a serem melhores. Não. Nem terapeuta, nem mentor, nem nem padre, nem pastor, nem monge, ninguém. Tem pessoas que estão caminhando um pouquinho à frente, outras um pouquinho mais para trás, mas todo mundo que está aqui nesse planetinha está aqui para evoluir e está aqui porque em outras vidas, em outros momentos, fez coisas que não é que não eram boas, eram coisas dentro da consciência que se tinha. Só que por questões, por questões religiosas, por questões de julgamento, de auto-julgamento e tudo mais, a gente carrega na nossa alma essas dores e esse desejo de sublimar isso, né, o que foi feito, esse desejo de expurgar, de espiar
todas essas coisas que a gente fez, que a gente se sentiu inadequado, que a gente se sentiu mal, que a gente fez e que se sentiu mal e que não foi legal, e enfim, tá? Tudo isso tá aqui, tá gravado. Então, a gente vem pra cá e quem tá nessa vibe pede, mas pede sem se sentir merecedor de receber. E o que eu aprendi no Axis, né? Que é uma coisa que eu estou introjetando, né? Até porque a minha caminhada no Axis ainda é uma caminhada recente, né? São 3 anos de Axis. Muito aprendizado, 3 anos e um pouquinho. O dinheiro, gente, ele não pergunta antes de entrar na tua conta corrente, antes de cair no teu colo, ele não vai perguntar para ti, olha só, qual é o teu currículo de benfeitorias, de benemerências? O dinheiro não tem essa. O dinheiro não faz essa pergunta, essa distinção. Sinto muito em te dizer. Sinto muito em te dizer, o dinheiro não pergunta. O dinheiro não quer nem saber. Então, por essas e outras, que muitas vezes a gente olha para pessoas, né, que fazem realmente coisas esquisitas e têm dinheiro. São ricas, são milionárias, andam pelo mundo afora. Por quê? Porque o dinheiro em si, ele não vai seguir a pessoa que faz as coisas maravilhosas. E aí a gente vai dizer assim, olha só, né? Que absurdo, fulano lá é um baita, né? FDP, tem dinheiro. E o outro lá, poxa, uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda os outros, lá passa um monte de trabalho. Pois então. Agora, essa pessoa boa precisa passar trabalho? Não. Mas essa pessoa boa provavelmente tenha muitos pontos de vista em relação a ter dinheiro. Então, todos os pontos de vista de julgamentos que nós temos em relação a pessoas ricas, a pessoas que têm muito dinheiro, a pessoas que são milionárias, trilionárias, trilhardárias, sei lá, todos os pontos de vista que a gente tem em relação a essas pessoas, vamos destruir e descriar agora? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e além. O quanto nós olhamos para as pessoas que têm pouco dinheiro ou que são muito pobres e a gente olha aquela vida simples em que as pessoas estão sempre muito juntas e tal, e uns ajudando os outros, e aí faz, sei lá, junção no final de semana. O quanto a gente olha para isso e diz, isso é vida. Isso sim é ter vida, isso sim é viver. Não importa se a pessoa passa o maior perrengue, se a pessoa passa o maior trabalho, se a pessoa, né? Mas assim, quantos pontos de vista a gente tem em relação a isso? Que o legal, que o bom, que o divino, que o transcendental é isso. É passar trabalho, é ter dificuldade. Que essas pessoas sim são as pessoas boas. Essas pessoas sim, essa é a vida que é a vida que é a vida divina. E tudo que isso é e traz à tona, vamos destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Por que, gente? O universo, o Criador, o divino Criador, ele criou, por exemplo, a natureza. Digamos que, falando só em termos de planeta Terra. Deus, divino Criador, o nome que vocês quiserem dar, criou o planeta. A natureza, ela é abundante. A natureza, ela se recria. A natureza, ela é belíssima, ela tem abundância, tudo de maravilhoso, ela funciona, né? Quando a gente intervém de forma equivocada, ela esculhamba, coitada, né? Tipo o que a gente tá vendo agora mesmo com esses efeito estufa e tudo mais. Mas em harmonia, né? Quando as coisas estão funcionando em harmonia, a natureza é abundante. E a natureza não pergunta, eu mereço. É que nem eu digo assim, a árvore pergunta se ela merece crescer e dar frutos. Não, ela simplesmente é. E vive para ser aquilo que ela é. Ela nasce, cresce. A natureza não pergunta. A natureza é. A natureza transborda. E o universo como um todo é a mesma coisa.
A todo momento novas estrelas são criadas, a todo momento o universo se expande, não se sabe o tamanho do universo. Se fala em infinito, mas não se sabe, porque o universo ele se expande. E aí é uma estrela que explode, é uma estrela que nasce, é uma estrela que morre. Mas né, são novos corpos celestes, novos planetas, enfim, tudo em constante criação. E nada disso pergunta. O nosso próprio corpo. É a coisa mais incrível. Eu me lembro quando eu fiquei grávida da minha filha, e depois eu ficava pensando assim, eu ia lá para fazer os ultrassom todo mês e tal. E aí, né, a primeira vez que eu fiz um ultrassom, acho que eu tinha, sei lá, 9 semanas de gestação, e era uma coisinha de nada, e aquele coração já ali, pulsando, né? E as coisas, e as células se multiplicando, né? Para criar um ser. Eu estava carregando dentro de mim um ser vivo. E isso é algo incrível. É algo incrível. E é uma situação que não pede licença. Né? A partir do momento em que ali, né, aquele embrião começa a se desenvolver, o corpo, as células simplesmente vão se multiplicando e vão criando coisas. E não pergunta. Tá, mas agora? O que eu faço agora? Ah, agora eu vou fazer o pulmão. Ah, mas será? Não, e agora será que eu faço o rim? Será que eu faço? Não, simplesmente é. E a energia está aí, disponível. Toda a energia, tudo é energia. As ideias, as coisas, está tudo aí. Se a gente ficar só nesses pontos de vista, a gente não vai se permitir receber do que tem que receber, do que está disponível. Então, o receber do todo é o nosso desafio. O receber do todo é o nosso desafio. O receber de tudo é o nosso desafio. E a gente pode treinar o receber nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Ser grata pelas pequenas coisas. Não precisa ser só nas grandes coisas, porque isso é um treino. Então, alguém, sei lá, por exemplo, eu ganhei esses dias uma rosa, tá? Uma rosa vermelha. Olha que bonita. Eu sou grata porque eu recebi essa rosa. Eu tenho que aceitar e receber, independente de onde veio. Eu recebi um elogio. Vocês sabem receber elogio? Sem devolver com, mas... sabem receber um elogio? Se eu te encontrar e te dizer assim, nossa, mas que cabelo bonito, ou que roupa bonita, como tu tá bonita hoje, como tu fala bem, que voz bonita. Tu sabe receber isso? Como é que o teu corpo se sente? Quando alguém te faz um elogio, quando alguém fala alguma coisa, às vezes até assim, de uma qualidade, uma coisa que tu faz com tanta facilidade, e a pessoa diz, nossa, que legal isso aí que tu tá fazendo, hein? Nossa, que coisa. Aí tu vai dizer, não, mas capaz. Não é assim? Não, mas isso aí nada a ver, isso é fácil. Isso aí qualquer um faz. Isso aí... A gente acaba desqualificando o elogio que a gente recebeu. Como seria simplesmente receber? E aí, o Access também nos ensina, tipo assim, recebo. Recebo. Como você está linda hoje. Recebo. Nem obrigada, não, é recebo. Recebe. O receber a gente tem que treinar, porque a gente não foi educado a receber. Era sempre, não aceita. Não é assim? Claro, né, que a gente sabe que tem coisa. Eu vou ensinar para minha filha que vai encontrar uma pessoa estranha na rua, vai oferecer qualquer coisa para ela e ela vai, obrigada, aceito. Não é assim também. Mas digamos, tá? Tá num ambiente tranquilo. Recebeu alguma coisa. Como é que a gente é ensinada a negar? Recebi um presente. Te trouxe um presente. Não precisava. Por que não precisava? A pessoa pensou em ti, quis te dar o presente, que nem essa rosa. Essa rosa não tinha um motivo específico. Eu recebi essa rosa. Recebo. Gratidão. Como eu posso ter mais disso? De receber rosas, presentes, sem um motivo específico.
Eu amo receber flores. Amo receber flores. E não importa se é uma flor ou se é um buquê, eu amo. Eu recebi. Como eu posso ter mais disso? O tamanho do nosso receber vai ser o tamanho também da nossa prosperidade em todas as áreas. E é em todas. Porque na raiz da nossa dificuldade financeira não está simplesmente o dinheiro. Está a nossa dificuldade nos relacionamentos, está a nossa dificuldade no receber, está a nossa dificuldade na gratidão. Nós temos dificuldades em ser gratos. Gratos pelos outros e gratos por nós. Já parou para pensar nisso? O receber é... Até eu estava querendo trazer aqui alguma coisa mais assim, literal, do que tem nas apostilas do Access. Eu estou até com uma apostila do Fundamento aqui. Mas me veio de falar para vocês agora sobre julgamento, porque a nossa vida ela é muito baseada nos julgamentos, né? A gente julga muito as coisas e as pessoas. E a gente se julga muito. E a partir do momento que existe o julgamento, a gente costuma levantar barreiras para o receber. E é que nem isso, por exemplo, agora eu tô solteira, né? Se eu tô solteira, eu resolvo que, não, agora eu vou me fechar. Eu vou me fechar porque não tem ninguém que preste, porque e tal. Aí eu me fecho, de repente, porque não presta. Mas se eu coloco uma armadura, eu tô fechada também pro que presta. Obviamente, eu só vou saber o que presta e o que não presta para mim se eu me terapeutizar, se eu tiver no autoconhecimento. Porque o que eu tolero e o que eu não tolero é meu, né? Tem pessoas que vão tolerar o que eu não tolero e vice-versa. Tem pessoas que não toleram o que de repente eu tolero. Então eu preciso me autoconhecer para saber. Agora, isso é diferente de eu levantar barreiras e me fechar. E a partir do momento que eu me fecho para receber uma ajuda, eu mato no peito, não, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu faço tudo sozinha. Mulher, Tonhão, o homem também, não preciso de ninguém. Será? Eu posso não precisar, mas por que não receber a ajuda? Porque muitas vezes se a gente entra nesse modo, eu faço tudo sozinho, o que acontece? A gente se esgota, a gente se estressa, a gente se acaba matando tudo no peito, se fechando, não recebendo ajuda. E se eu não recebo ajuda, eu estou me fechando para não receber outras coisas também, inclusive dinheiro. Né? E para eu receber ajuda, eu posso receber ajuda de forma espontânea, alguém vê e se oferecer. Mas e como seria pedir? Pedir ajuda. E aí entra, por exemplo, eu sou mentora, né? Como seria tu procurar um espaço terapêutico, seguro, onde tu possa falar as coisas sem julgamento, sem ser julgado. Começando por aí. Mas não precisa ser só nesse espaço. No dia a dia, como seria tu dizer, olha, estou precisando de uma ajuda aqui. Eu, durante muito tempo, me fechei para isso. Eu estava falando com uma amiga minha que eu conheci num movimento de jovens da Igreja Católica, quando eu era católica ainda, que se chama Nazaré. Talvez muitas pessoas que estão por aqui conheçam. É um movimento de adolescentes, né? E aí o Nazaré tem etapas, tem fases que a gente pode viver lá dentro. Então eu fiz o Nazaré e eu estava frequentando o grupo de jovens para poder trabalhar depois lá, porque eu era apaixonada, eu e muitos, né? E aí a gente começa, assim, trabalhando, ajudando na cozinha, né? Trabalha, a primeira vez era assim pelo menos, né? Quando eu fui, eu era adolescente, né, gente? Tinha 16 anos, imagina, eu tô com 50.
Aí, primeiro a gente ia trabalhar na cozinha, lá ajudando a fazer a comida, limpar, lavar a louça, essas coisas todas, limpar os lugares, os quartos, etc, etc, enquanto o pessoal estava nos cursos. É um retiro de um final de semana, sexta, sábado, domingo. Depois a gente vai para trabalhar lá como monitoras nos grupos, né? E tem uma pessoa que fica encarregada da espiritualidade da cozinha, que se chamava, não sei se ainda se chama assim, espiritual da cozinha. E uma vez eu fui espiritual da cozinha, me chamaram, eu fiquei muito feliz com aquilo. Só que eu resolvi que eu tinha que fazer tudo sozinha. E o que o espiritual da cozinha faz? Ele tem que fazer, ver cartazes para botar no refeitório com mensagens, lembrancinhas para botar na mesa, né, nas refeições. E são muitos jovens, né? E são quantas refeições, né? Almoço e janta todo dia, café da manhã, essa coisa toda. E tinha que ter toda uma preparação, além de fazer meditações na cozinha. Enquanto o pessoal, por exemplo, né, fazia uma coisa, depois tinha um intervalo, ia para a capela da cozinha, né? Depois tinha que fazer lá, no final tem umas questões. Eu fui, né, fazendo. E essa minha amiga, eu me lembro que ela e tinha outras pessoas, tinha um menino mesmo, um menino é ótimo, né, que hoje em dia é um adulto, desenhava lindamente. Eu poderia ter pedido para ele me ajudar a fazer os cartazes. Eu pedi? Não pedi. Porque eu tinha que fazer tudo sozinha. Aí tinha lá, algumas pessoas ajudaram a fazer as lembrancinhas, o pessoal lá que era normal pedir, né, para o pessoal fazer, mas não era suficiente, nem todo mundo fez, enfim, não era uma quantidade suficiente, e o resto eu me enlouquecia a fazer. Até que lá no final, lá pelas cansadas, eu pedi ajuda dessa minha amiga. Precisava ser assim? Não. Então também quando a gente tem dificuldade de pedir ajuda, a gente também, no geral, tem dificuldade de receber. De baixar a guarda, de baixar as barreiras e receber. O receber é um exercício em todos os momentos da nossa vida. A gratidão é um exercício que a gente deve fazer também em todos os momentos da nossa vida. Para receber do universo o que a gente escolhe. Porque a escolha é a diferença, ok, mas eu escolho uma coisa do fundo do meu coração. Isso é um passo. E eu tenho que estar aberto para o receber, para vir as coisas como tem que vir. Porque se eu escolho um apartamento, não precisa nem. Olha, tá bom, mas vamos dizer, eu escolho um apartamento maior. Universo, o que se requer para que eu tenha esse apartamento? De tal tamanho, desse jeito, assim, assim, nessa localização. Primeiro, eu não posso ter dúvida. Não devo ter dúvida, né? Se eu já pedi duvidando, já tô matando minha criação aí. Ok, não tenho dúvida. O que se requer? Vou me abrir. O que se requer? Quando a gente pergunta o que se requer, as respostas vêm vindo, assim, as dicas do universo vêm vindo, as consciências vêm vindo. E aí o que se requer pode ser qualquer coisa. Eu trabalhar bastante pode ter a ver, sim. Mas às vezes não é nem trabalhar muito. É entender o que fazer para eu chegar naquele objetivo. Eu já ganhei dinheiro. Uma vez eu escolhi fazer um curso e eu ganhei de presente aquele dinheiro para fazer aquele curso. A partir da minha escolha. Mas eu escolhi, eu pedi, eu escolhi e eu me abri para aquele receber. E o universo me mandou do jeito mais maluco, do jeito que eu jamais imaginei. Bateu na minha porta o dinheiro. Se eu tivesse só concatenando, né, só com a mente lógica pensando, bom, eu tenho que fazer isso, como é que vai? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que parcelar, eu tenho que faz parte também, e não me permitisse receber o que viesse, eu não teria recebido. Então, tudo flui a partir do momento que eu me abro para o receber verdadeiramente. Então, não é peças, mereças e receberás. Peças, faça penitência e receberás. Peça, te enlouqueça e receberás.
Peça, mereça, trabalho feito um burro, e receberás. Peça nessa vida e receba na outra, sei lá. É peças e receberás. Essa conexão aqui é que é a questão. É aqui, é o conectar aqui que é a questão. A partir do momento em que eu tenho a consciência e me permito simplesmente pedir, me abrir, fazer o que se requer para receber, eu recebo. E pode ser que seja instantâneo. Pode ser que demore algum tempo. Depende. Mas eu tenho que estar aberta para este receber. Se não, se for só no cabeção, lógico, se for só no julgamento, não vai fluir. Ou acontece, trava. Quantas vezes a gente começa um processo muito legal e aí começa a vir uma série de coisas externas, começa a vir um monte de pensamentos, começa a vir pessoas trazendo uma série de pontos de vista. A gente capta isso consciente ou inconscientemente, né? E isso a gente recebe. Assim, o julgamento, o olhar torto, tudo isso a gente recebe e a gente acha e concorda que é isso aí. Agora, eu dar o norte para minha vida sem ficar ouvindo esse tipo de coisa, eu simplesmente escolher e fazer o que se requer para conquistar aquilo e me abrir para o receber, a isso a gente tem dificuldade. Te ama, te aceita. Não é nem assim, te perdoa, faz parte o perdão, mas eu acho que é mais ainda, isso é uma coisa que eu estou aprendendo também. Muito além do perdão é a aceitação. Aceitar. Aceitar que as coisas são como são, aceitar que tu é como é. Te integrar todas as tuas partes, todas as coisas que tu já fez, todo o teu caminhar. Integra, traz para ti. Escuta o teu corpo, te presenteia. Vê, pergunta, conversa com o teu corpo. O que o corpo escolhe comer, fazer, aonde ir, que vai te permitir te tornar mais feliz, mais rica e mais bem amada. Te permite isso. Esse momento, ó, agora eu estou tocando aqui, ó, no meu corpo, ó, no meu peito, sabe? Me deu vontade de fazer isso. Sabe? Que às vezes a gente tá realmente assim, ó, de coração apertado. E eu mesmo nesse momento agora, né, vivendo esse luto, eu tô aqui conversando com vocês, porque é importante. Eu estar falando aqui com vocês é uma coisa que me faz muito bem. Né? Esse workshop gratuito aqui que eu coloquei, com essas ferramentas, né? Tem muita coisa útil dentro desses minutos que eu tô aqui conversando, que eu tô aqui trazendo para vocês. Muitas coisas. Recomendo que olhem, como eu disse para vocês, eu tô gravando aqui no outro celular, eu vou deixar disponível no YouTube. Sigam o meu canal no YouTube, @energiasviviane8. Esse 8 é número mesmo, tudo junto. @energiasviviane8 é o meu perfil no YouTube. Esse workshop vai ficar aqui no Instagram, no meu perfil, né? Vai estar disponibilizado no feed, mas também vai estar o vídeo disponibilizado no YouTube, tá? É um workshop gratuito. Vou fazer outros e eu convido vocês para fazer uma classe de barras de Access. Como seria? Né? As barras de Access revolucionaram a minha vida. E não foi só a minha vida, não. Eu conheço muita gente que tiveram a vida revolucionada através das barras de Access.
E não quer dizer que porque tu vai fazer uma classe de barras de Access que tu vai necessariamente ter que vir aqui para o Instagram, para o YouTube para falar, que tu vai te tornar terapeuta, que tu vai precisar atender pessoas. Não necessariamente. Agora, tu tem uma apostila na tua mão com ferramentas e ferramentas e ferramentas que tu pode ler, pegar, ou aleatório, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, abrir de forma aleatória a apostila, às vezes tu tá ali no olho do furacão, pega a apostila, abre de forma aleatória e tá ali uma ferramenta ali, ó, pontual para te ajudar naquele momento. Consciências, autoconhecimento, sabe? As barras de Access trazem ferramentas riquíssimas e simples. E depois tu pode, como a gente fala, trocar barras. O que é isso? Alguém aplica a técnica em ti, tu vai lá e aplica a técnica na outra pessoa. Praticantes, né? Então, assim, eu quis me tornar facilitadora do curso de barras de Access pelo nível de transformação que eu vi na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu olhei aquilo e disse, gente, eu preciso levar isso para mais gente. Eu preciso divulgar isso. E eu faço esse convite para vocês. Como seria vocês fazerem uma classe de barras de Access comigo? Eu moro em Pelotas, mas eu me disponibilizo a ir na tua cidade, se tu não é daqui ou da região, para fazer uma classe de barras de Access na tua cidade. Isso vai me deixar muito feliz, porque eu faço isso com muita gratidão, de verdade. Eu sou muito grata à técnica, ao Access, a tudo que eu venho aprendendo com o Access. São técnicas, não é uma só, né? São muitas, muito grandiosas. Simples em muitas delas e muito grandiosas. E trazem essa questão da consciência, mas também trazem outras coisas, né? Trazem conhecimentos que vão te virar chave, você vai dizer assim, gente, é sério isso? Era só isso? Era tão simples assim? Pois então, vai te ajudar no teu negócio. Ah, tu é empresário, tu é empresária, empreendedora, vai te ajudar no teu negócio. Vai te ajudar na tua vida, no teu trabalho. Ah, tu é CLT, vai te ajudar no teu trabalho CLT. Vai te ajudar no teu relacionamento. Ah, tu tá solteiro, tá solteira, vai te ajudar também. Te ajuda no teu dia a dia. Ah, o dinheiro tá difícil. Olha, eu vou dizer para vocês que assim, ó, quando eu fiz a minha primeira classe de barras de Access, não custava nem R$1.000. Hoje é R$1.700 a classe de barras de Access. 1.700, um pouquinho, é por aí. Não custava nem 1.000. E eu quase não fiz. Eu pedi para trocar a data porque eu tive que esperar receber uma premiação do banco porque eu não tinha dinheiro naquele momento para fazer. Dá para parcelar no cartão de crédito, tá, gente? Se vocês quiserem fazer. Dá para pagar por Pix, dá para pagar em dinheiro, dá para parcelar no cartão de crédito. Só que essa classe, ela se paga. Esse curso, ele se paga. Ixi, muitas e muitas vezes. E não só em dinheiro. Isso eu posso dizer com certeza para vocês. Que o dinheiro é algo, é uma energia, é uma alegria, é uma facilidade na vida da gente. Mas tem muitas coisas que não são dinheiro, mas que são tão importantes, que trazem qualidade de vida pra gente. Então são complementares. O dinheiro vai nos facilitar a vida. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, gente. Nesse mundo a gente tem. O dinheiro é necessário. E por que não? E por que a gente vai fingir que o dinheiro não é bom, né? E muitas vezes a gente odeia o dinheiro. Não é idolatrar o dinheiro, mas é parar de demonizar o dinheiro. Então, em todos os lugares que a gente idolatra o dinheiro, vamos destruir e descriar agora, vez um Deus e Leão? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e além. Em todos os lugares em que eu demonizo o dinheiro, vamos destruir e descriar agora, vez um Deus e Leão? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e além. Todos os lugares em que eu coloco o dinheiro como fonte da minha criação, de eu fazer algo ou de eu não fazer algo, vamos destruir e descriar agora, vez um Deus e Leão? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. Convido vocês então para fazer uma classe de barras comigo. Também quero fazer um convite para vocês, assim, ó,
a partir do Access, eu aprendi a fazer limpezas energéticas. Limpezas energéticas que limpam ambientes, limpam pessoas e que podem te ajudar a abrir caminhos, né? Tirando tranqueiras do teu caminho. Eu tenho ajudado pessoas nos seus comércios, eu tenho ajudado a vender imóveis que estão travados na venda, né? E essa limpeza não é só para isso? Não, ela também ajuda a melhorar o ambiente onde tu mora, né? Harmonizar mais, limpar, né? E se tu queres a minha ajuda para isso, essa limpeza ela pode ser feita presencialmente, mas também pode ser feita à distância, tá? Aí quer saber mais? Me chama que a gente conversa. Gente, esse assunto é vasto, é importante, né? Sempre que possível eu vou trazer ele para vocês. Eu sou muito grata a quem esteve aqui online, muito grata a quem vai assistir isso depois. Quem puder assista, assiste uma vez, assiste mais de uma vez. Tá mais ou menos 1 hora de gravação aqui. Era a minha ideia mesmo de fazer, já que é um workshop, né? Ser mais ou menos 1 hora. Então, eu vou disponibilizar no YouTube. Assim que eu tiver com tudo certinho, eu deixo ali nos stories do Instagram também o link, tá? Do YouTube com o workshop gratuito para que vocês possam olhar, se vocês preferem que seja olhar no YouTube, tá bem? E quem não me segue ainda no YouTube, gente, vai lá e me segue. Vou dizer de novo, @energiasviviane8, @energiasviviane8, sendo que o 8 é o número mesmo, @energiasviviane8, tudo junto, tá bem? Mais uma vez, então, gratidão. Um beijo a todos e até a próxima!